Olha aí, pessoal, o Congresso Nacional mantém o ataque contra o Lula em matéria orçamentária. Agora é a vez do senhor senador Vanderlan Cardoso, do PSD lá de Goiás, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que criticou aqui o governo Lula dizendo o seguinte, né? Que de fato aqui o governo só pensa em arrecadar, mas não pensa em cortar gastos. Embora ele tenha ali feito o seu comentário palaciano, elogiando o Fernando Haddad aí, ele disse que o governo Lula tem que fazer o dever de casa realmente, né? E ele tá falando a verdade, é claro, a gente bem sabe disso, não é nenhuma novidade. O grande ponto é sempre bom ver publicamente o Congresso Nacional tocando nessa ferida do governo Lula, porque aqui o Lula tem dois problemas, né? O primeiro é o aumento da arrecadação, que ele não está conseguindo fazer via Congresso Nacional, e que é muito bom, né? Quanto menos impostos tiver, melhor. E a questão dos gastos também, né? Porque o Congresso Nacional não está com caída de que vai abrir a porteira para o Lula ficar gastando como ele quer. Também é uma ótima notícia. E enquanto isso, o Congresso, aí, o senador, né, de forma específica, representando o Senado de maneira mais ampla, faz críticas a essa característica do governo Lula, o Lula critica as boas características de onde? Do governo Javier Milei. Sim, já começou a doer, né? Como é que é aquela história lá do Falatino, né? Sentiu alguma coisa assim, né? Que o Galvão fala lá, né? Mas, então, o Lula já começou a sentir a questão da melhoria econômica lá na Argentina, porque os números daqui estão ruins, os números de lá estão melhorando, e aí, meu amigo, a batata do Lula vai assar muito rápido. Vamos, então, conversar sobre esse tema e vamos ver aqui, ouvir, né, melhor dizendo, o que o Lula falou a respeito do Milei e do Bolsonaro. É claro que ele tem que citar o Bolsonaro, não aguenta não falar do Bolsonaro, é impressionante. O mito alugou um não triplex do Guarujá, né, um sítio de Atibaia na cabeça do Lula. Vamos conversar sobre esses temas aqui, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho para eu poder fazer um trabalho cada vez melhor, com mais recursos, torne-se membro patrocinador do meu trabalho, clique aí em Seja Membro a partir de R$ 1,99 por mês, não te faz falta, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, esse senador aqui deu uma entrevista ao site Poder 360, que é esse que eu tô vendo aqui, e o seguinte, né, ele falou basicamente que o governo Lula só quer gastar, só quer arrecadar, né, e não quer cortar gastos, ou seja, isso aqui é um problema para o orçamento e justamente sobrecarrega essa questão e não resolve o problema, né? A solução melhor é, claro, buscar mais arrecadação, mas cortar gastos também de forma concomitante, porque aí você não só consegue chegar num déficit zerado, como você consegue até ter um superávit eventualmente aí, né? Ele disse o seguinte: os sinais que o governo está dando é que não há essa vontade, né? A vontade está mais para arrecadar. Tá falando aqui do corte de gastos, né? Nesse período só teve aumento de impostos. Aumentar a arrecadação só com aumento de impostos não é justo, também não é normal, né? E o que estamos vendo é uma pressão para o aumento de gastos. Sim, todo mundo sabe que o Lula quer fazer isso, quer promover um aumento de gastos em 2024, principalmente por conta da questão eleitoral. Ele quer recursos para fazer o seu PAC, fazer obras ali em cidades-chave, cidades estratégicas, para subir no palanque depois com o candidato a prefeito e ficar falando ali da obra e tudo mais, fazendo politicagem com dinheiro público, né? Empurrando o Brasil para um déficit, uma dívida crescente nesse sentido aí, né? E de fato aqui ele elogiou o Fernando Haddad, disse que ele foi implacável, né, ali na tentativa de resolver a questão fiscal no ano passado. Discordo do senhor senador em relação a isso, mas a verdade é que ele disse que o governo tem que fazer o dever de casa, né? É que ele tratou a coisa nos seguintes termos, né, para citá-lo ipsis literis. A condução foi excelente pelo ministro, tanto que pautas difíceis como o voto de qualidade do CARF foram aprovadas. O governo precisa fazer o dever de casa, né? Isso a gente bem sabe, com certeza, né? E ele diz que o governo não pode reclamar de nada do Congresso, né? É verdade que as maiores pautas econômicas foram aprovadas, né? A saber, a questão do arcabouço fiscal, que foi uma mão na roda para o Lula, não deveria ter sido aprovado absolutamente, mas é interesse do Congresso Nacional também, essa é a verdade. E a reforma tributária, que foi uma tragédia total em todos os aspectos, mas também interesse do Congresso Nacional, por isso que isso aí passou, né? Agora, dizer que
tudo que foi mandado em matéria econômica, o governo teve aprovação, né, ou praticamente tudo, é forçar bastante a barra. A questão da desoneração da folha de pagamento, que o diga, né? E ele, de fato, aqui tratou de outros temas, né, como a questão da reforma tributária, a questão aqui do PS, que está tendo uma briga bastante grande entre o Fernando Haddad e o Congresso Nacional. O Haddad retrocedeu mais uma vez, né, tá apanhando pra caramba do Congresso Nacional. Eu fiz um vídeo, inclusive, falando sobre todas as vezes aí em que o Fernando Haddad acabou voltando atrás em coisas que ele propôs ao Congresso Nacional ou que ele simplesmente editou via medida provisória, né? Aqui também é mais uma derrota para o Lula aí, né? Tem a questão aqui, ele diz que eventualmente isso vai poder ser conversado sim com o governo para haver uma redução, uma limitação aí desse programa e tudo mais, só que o grande ponto aí é que realmente acabar com o programa, isso não vai acontecer aí, né? O senhor senador aqui disse que vai participar aí das eleições esse ano como pré-candidato aí, ou como candidato futuramente, né, a prefeito lá de Goiânia, deve lançar sua candidatura agora e tudo mais, então já percebo que ele está aqui realmente como um cara mais contrário ao Lula, o que é bastante acertado em matéria do Centro-Oeste, que realmente não vota no Lula de forma muito forte, né, de forma muito firme. Então, as críticas que ele faz ao governo Lula em matéria de gastos são totalmente corretas. Eu sei disso, você sabe também. O governo Lula não está cortando na carne, não está reduzindo gastos e, portanto, ele não vai conseguir entregar um resultado fiscal aí condizente com a LDO, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que seria o déficit zerado. Não vai chegar nem a ficar dentro da banda permitida, que é de 0,25% do PIB, né? A dívida vai subir mais do que o previsto. O pessoal do mercado financeiro já bateu o martelo a esse respeito e o IPEA está apontando um déficit para o mês de fevereiro de mais de 60 bilhões de reais, déficit primário, meu amigo, antes dos juros, né? A coisa vai lá para casa dos 100 bilhões, com certeza, se considerar o déficit nominal, né? Então, o governo Lula não está se esforçando para isso e está colocando toda a questão aí, toda a discussão em cima do aumento da arrecadação, mas o Congresso não quer caminhar para esse lado, não quer aumentar impostos, criar impostos absolutamente de nada, até porque a reforma tributária sequer foi regulamentada em sua totalidade. Ninguém sabe para onde que vai a carga tributária brasileira e aumentar impostos agora não seria uma boa ideia, principalmente por parte de pessoas aqui como o senhor Vanderlan Cardoso, que é um cara que vai concorrer aí para prefeito, né? E, de fato, o cara não quer chegar com essa pecha negativa de ter aumentado impostos, né? Agora, diga-se de passagem, a prefeitura de Goiânia deve ser muito boa, né? Porque o cara vai largar um cargo aqui de senador, né? Vai se afastar, se licenciar do cargo para concorrer a uma prefeitura, realmente deve valer muito a pena, né? Mas o que ele falou ali, a gente bem sabe, a gente conversa sobre isso aqui sempre, né? Realmente o governo Lula não quer saber de economizar, quer gastar o máximo possível e quer roubar, arrecadar de tudo e de todos, né? E o próprio Lula demonstra como, de fato, ele tem essa mentalidade, porque ele está criticando aqui o Javier Milei nas suas políticas econômicas novas, dizendo que ele está cortando tudo com o serrote, né? Vamos ouvir aqui o que o Lula falou a esse respeito e deixar um pouquinho mais acelerado aqui então, né? Vamos lá. A democracia está correndo risco. Possivelmente porque nós mudamos de comportamento. A esquerda e os setores progressistas antes criticavam o sistema. Na hora que ele ganha as eleições, eles passam a fazer parte do sistema. E a direita, que fica fora, vira contra o sistema. Quem é contra o sistema hoje, que critica tudo, é o Milei na Argentina. Até o Banco Central ele quer fechar, quer cortar tudo com serrote. É aqui o Bolsonaro, que eu não queria falar o nome dele, mas é a negação. Até hoje ele não reconhece a derrota dele. Até hoje não reconhece a derrota. Outro dia ele fala, eu não sei como perdi. Ele não sabe como perdeu, porque ele gastou quase 300 bilhões de reais e achava que não ia perder, e perdeu. Então, o Lula dando aquelas loucuras dele, claro que vai citar o Bolsonaro, né? Óbvio, não aguenta fazer um discurso sem falar o nome do Bolsonaro, sem tocar no nome do Bolsonaro, né? Mas, na verdade, é o seguinte, que a primeira parte ele acertou do que ele falou, tá certo? Ele falou a verdade aqui, meu amigo, porque essa história de que a esquerda se tornou o sistema é a grande verdade, é o establishment.
não só no Brasil, em grande parte do mundo, né? E a direita se tornou a oposição ao sistema, né? É a direita que quer acabar com estatais, que quer reduzir o tamanho do Estado, quer cortar impostos, né? O Javier Milei quer acabar com o Banco Central, né? O Lula falou aqui, o Lula já está sentindo o aumento da popularidade do Milei, não apenas na Argentina, fora da Argentina também, né? E também os bons resultados econômicos que estão sendo colhidos por lá por conta das medidas acertadas feitas pelo Milei e pelo seu governo, pelo seu gabinete ministerial, que é desse tamanho, mas é muito mais competente do que o gabinete do Lula, sem dúvidas, né? Ele percebeu a coisa correta, só que a mentalidade dele é de fato a mentalidade esquerdista, a mentalidade do gasto, da ampliação do tamanho do Estado para se chegar num resultado econômico, num desenvolvimento, qualquer coisa que ele diga que ele está correndo atrás. A gente sabe que o interesse dele realmente é safar o lado dele, ficar no poder, ganhar mais dinheiro aí, manter a máquina da corrupção girando, né? Mas supostamente o que ele diz é melhorar as coisas, tornar as condições melhores para todos, né? Não vai conseguir, obviamente, mas é interessante vê-lo aqui reconhecendo que hoje quem é contra o sistema é a direita. A esquerda é o sistema, é a esquerda que quer a perpetuação do Estado, é a esquerda que realmente quer aumentar impostos, reestatizar o que foi privatizado, criar estatais, criar vagas, ministérios, aumentar a máquina pública, a máquina estatal em benefício próprio. E é a direita que está lutando contra isso. E olha só, o Lula já sentiu bastante esse cenário. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.